Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gustavo Andrade e esta é a Rádio Self. No primeiro episódio, conversei com a Clara Nicolato e o Lucas Albertoni sobre tecnologias e psicologia. Vocês vão notar uma diferença no áudio devido à sala em que a gente gravou, mas o conteúdo está excelente. Acompanha aí. Bem-vindos à Rádio Self. Hoje estou aqui com a Clara Nicolato, mestranda em psicologia pela PUC Minas, psicanalista, psicóloga clínica e agora parceira de podcast. A Clara topou entrar nesse projeto aí com a gente. Tudo bem, Clara? Tudo bem, queria agradecer pelo convite, da parceria. Estou muito feliz de participar do projeto. E também com o Lucas Albertoni, que é psicólogo clínico, professor, palestrante, mentor de carreira e um expoente, da psicologia aqui em Belo Horizonte. Um cara que está muito antenado aí nas tecnologias, que é justamente o nosso assunto hoje. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, cara. Obrigado pelo convite. Muito feliz de ver esse projeto aqui se concretizando e muito feliz de poder participar para falar desse assunto. E hoje a gente vai falar sobre tecnologias e psicologia, temas que por vezes se apresentam de forma controversa, mas que eu acredito que tem muito a contribuir um com o outro. É um tema extremamente contemporâneo, Pensar como articular a profissão com o que está surgindo aí. Eu acho que não tem como fugir, desse tema. Esse tema é um tema muito presente na vida de todas as pessoas e a gente tem que pensar como conviver e como lidar com certas situações que a gente muitas vezes tem preconceito, que as pessoas não compreendem, as pessoas também têm certos preconceitos, mas é preciso pensar como conviver no mundo tecnológico. Dentro da psicologia a gente encontra muita resistência, para falar de tecnologia. A gente fica preso a alguns modelos, do século passado, assim. Inclusive as nossas teorias são desse tempo, a maioria delas. Então acredito que nós psicólogos a gente ainda encontra uma dificuldade e certa resistência em abraçar as tecnologias como algo positivo ou que tem algo positivo para trazer, para a sociedade de um modo geral e até para o nosso trabalho. Na verdade, a gente carrega uma herança muito grande de uma psicologia muito tradicionalista e as nossas teorias realmente vieram de um mundo que não comportava essas tecnologias, E é justamente por isso que eu acho tão importante ter espaços como esse, porque a gente precisa pensar e repensar como atualizar a psicologia para o mundo contemporâneo, que é a palavra que a Clara usa, E o mundo contemporâneo ele vai exigir que a gente se adapte a certas coisas, que a gente transforme uma parte da psicologia que a gente faz para isso. Eu acho muito curioso porque, hoje, apesar da gente falar de uma certa dificuldade de lidar com essa tecnologia ou de uma falta de preparação do psicólogo, eu vejo essa resistência, eu vejo essa dificuldade, mas eu vejo já uma diferença muito grande em relação à minha época. Formei em 2007, eu acho que eu carreguei uma herança de uma parte da psicologia ainda mais tradicional, de pessoas que tinham menos preparação ainda para lidar com isso, e de uma geração de pessoas, os meus professores no caso, que dessa época até hoje têm dificuldade de se aderirem. Já a minha geração é uma geração que ficou num ponto intermediário e algumas pessoas aderiram e outras não. E acredito que a geração mais jovem é uma geração que está sentindo a obrigação de estar totalmente dentro, senão fica realmente por fora. Até porque se a gente não aproxima da forma como a sociedade está se encaixando, está progredindo, a gente está falando de um afastamento, da psicologia com o próprio ser humano. Se a gente se afasta das tecnologias, a gente está se afastando de algo que está acontecendo, de uma realidade social. Isso. Como já dizia Lacan, temos que alcançar no horizonte a subjetividade da nossa época, que é uma subjetividade que está atravessada por essas questões tecnológicas. Estão cada vez menos separadas da realidade, Aí a gente entra naquela discussão também, do mundo real com o mundo virtual, Sim, mas o mundo virtual é real, de uma certa forma. Sim, tanto que a gente está aqui falando de psicologia e tecnologia através de um podcast, que é uma tecnologia e, querendo ou não, está no mundo virtual. Eu acho que a tendência do psicólogo antes, quando tudo isso estava num movimento mais expansivo e mais embrionário, era separar esses dois mundos mesmo. Eu acho essa observação da Clara incrível, eu também tenho pensado muito nessa linha, que é impossível a gente separar o virtual do real hoje. Essa discussão, já falei algumas vezes, em algumas palestras, é uma discussão completamente obsoleta, porque uma coisa está conectada à outra.
virtual não é contraposição à real. Sim. Talvez a gente possa pensar o virtual em contraposição a um presencial. Sim, né? exatamente. Não tem como a gente fazer essa contraposição mais. Os gadgets, né, os smartphones, aparelhos, acabam virando uma extensão, né, do nosso corpo. Fazem a gente ficar mais onipresente, né? Permitem a gente ter alguns avatares, algumas formas de se expressar que às vezes a gente não dá conta numa realidade presencial, né? Permitem a gente acessar de forma mais eficaz, ou às vezes de forma mais veloz, outras relações, outras pessoas. Então, realmente não tem jeito, é a extensão mesmo. E eu acho que você falou, Gustavo, assim, é muito importante porque a gente está a serviço, de fato, de compreender a realidade que a gente vive, né, o mundo que a gente vive, e de traduzir o mundo e as experiências humanas, as vivências humanas para as outras pessoas. Então é justamente por isso mesmo que a psicologia tem que ser atualizada. O mercado está exigindo isso também, né? Isso, com certeza. Querendo ou não, psicologia é uma profissão também que você tem que estar inserido no mercado, não tem como fugir disso. E nós falamos aqui de podcast, de modos de subjetividade, né, que vem se alterando, e isso também me leva a pensar assim, o que já existe de aproximação da psicologia com as tecnologias no trabalho do psicólogo, né, independentemente do campo que ele estiver atuando. A gente falou do exemplo de uma psicóloga que utiliza de um PlayStation, né, de um videogame dentro do consultório para se aproximar do seu cliente. Isso é muito novo, né, uma coisa que ainda pode ser vista com um certo receio, mas querendo ou não, é uma ferramenta que está sendo utilizada e aproximando pessoas, aproximando o terapeuta, né, o psicólogo do seu cliente, do seu paciente, e permitindo um trabalho clínico de acontecer, né? Às vezes o próprio cliente, né, leva para a sessão celular, quer mostrar vídeo, quer mostrar foto, então querendo ou não, os aparelhos vão se tornando presentes, né, nos momentos da clínica também. Parte do acontecimento da sessão, né? Eu entendo isso como, assim, eu penso em dois lados quando a gente está pensando nessa conexão aí. A primeira é a facilidade ou a possibilidade de o gadget, né, o aparelho, a tecnologia, ela conectar terapeuta e cliente. No caso que você colocou, eu acho que é muito isso, né? Um terapeuta se conectar ao cliente ou paciente através daquela tecnologia. E eu também vivencio muito isso que a Clara está falando também, atendo adolescentes, crianças que às vezes querem mostrar a realidade deles, que é uma realidade convivendo com aparelhos, com jogos, com coisas que eles vivem nesse mundo. Então é impossível que a gente se destitua, se force uma atmosfera que é irreal para aquela pessoa, né? Então acho que uma coisa é o acesso a essa pessoa e o fortalecimento do vínculo mediado por alguma coisa que é parte da realidade dela. E a outra parte, a outra coisa é a gente facilitar a relação da pessoa consigo mesma através do uso de alguma coisa que faz com que ela consiga se expressar melhor ou que ela comunique melhor a sua realidade interna, o seu mundo subjetivo. Então acho que tem esses dois lados e acho que a tecnologia desempenha um papel eficaz, um papel muito importante nessas duas áreas. Afinal de contas, ela é parte da nossa vida. Parece que o que você está falando também é que a tecnologia, então, ela contribui para uma melhor representação de uma realidade, de alguma coisa. Acredito, né? Sim. Eu acho que pode depender de cada caso, né? Dependendo de como a pessoa usa, claro que os excessos, vão existir pessoas, né? Tem até os próprios haters na internet. Vão ter utilizações da tecnologia que vão ser prejudiciais, mas claro que também tem utilizações que são benéficas para a pessoa, né? É como se a tecnologia ela não fosse mal em si, né? Mas a utilização dela. Acho que é isso que você está dizendo. Eu acho que conta realmente a relação com a tecnologia. Eu acho que quando eu coloquei esses pontos, é porque de fato a gente está pensando nas possibilidades de trabalhar com alguém mediado, né? Ou tentando acessar aquela pessoa pela tecnologia. Mas eu acho essa observação da Clara muito pertinente, porque eu também concordo, principalmente como clínico, que a questão está na maneira como a gente se relaciona com a tecnologia. E basta a gente dizer, eu acho que eu mencionei anteriormente também, que a tecnologia ela também é pivô da criação de cenas fantasiosas, de perfis fantasiosos ou de formas de expressão que às vezes são idealísticas e não compatíveis com a gente. Quando as pessoas falam assim, a pessoa só mostra o mundo perfeito no Instagram, o que você está criando? Você está criando um perfil fantasioso, né, representativo de uma realidade que não é própria, não é verdadeira, sua, para poder ser alguém que você não é, né, ou para mostrar uma parte de alguma coisa que você queria que fosse.
E aí, nesse sentido, é uma relação diferente da relação que a gente está colocando, né? Que é um contato mais real consigo, por exemplo. Vocês conseguem pensar em outros campos, assim, para além da clínica, maneiras que a tecnologia pode auxiliar a psicologia, que está auxiliando atualmente? Eu prefiro sempre falar da área clínica porque é a minha especialidade, né? Fico com medo de cometer alguma gafe ou deslizar para algum lado que não é algo que eu realmente tenha uma propriedade maior para falar. Mas eu acho que com certeza, assim, eu acho que hoje, por exemplo, a área de recrutamento, seleção, ela tem ferramentas muito interessantes. Inclusive, recentemente eu vi uma pesquisa e uma reportagem a respeito de inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas para traçarem perfis de seleção. E isso é uma coisa que a gente sabe que é totalmente possível no universo das tecnologias mais supramodernas, né, muito recentes, aí, a partir do nascimento da inteligência artificial. Com certeza deve ter tecnologias em vários tipos de áreas, né? Mas eu sei que a área de recrutamento e seleção da psicologia é uma área que possivelmente vai ser beneficiada num universo bem próximo, né? Muito com essas tecnologias, o que coloca inclusive problemas para a atuação do psicólogo, né? São coisas que vão facilitar, mas eu acredito também que o psicólogo vai sofrer problemas por ter algumas das suas tarefas substituídas por tecnologias, que é o que a gente já vê já em muitas áreas. Vocês conseguem tentar fazer um exercício aqui imaginativo, contemplativo das possibilidades futuras do trabalho do psicólogo com tecnologias, para além dessas que a gente já citou? Tem a questão dos atendimentos online, né? Vão ficar, eu acredito, né? Por mais que ainda tenha toda uma resistência, eu mesma tenho. Não faço atendimento online, mas eu acho que vai ficar cada vez mais inserido no contexto, assim, né? Porque eu acho que o mundo, a tendência é as pessoas ficarem cada vez mais em casa e fazerem as coisas de casa através do computador e da internet. Então, talvez até a própria sessão vai migrar cada vez mais para uma sessão virtual, assim, intermediada, né, para algum tipo de plataforma. Né? Eu concordo. E aproveitando o gancho da Clara, uma coisa que me veio em mente e que eu tenho, a partir de algumas previsões que eu estou ouvindo de especialistas falando de tecnologia, eu acho que uma dessas plataformas que talvez possam atravessar os nossos atendimentos, uma vez até que o Conselho já aprovou a psicoterapia online, é a realidade virtual e os óculos de realidade virtual. Porque hoje você tem projetos já em andamento muito desenvolvidos, o próprio Facebook ele tem uma plataforma já de encontros através de VR, né, de realidade virtual, onde as pessoas colocam os óculos virtuais, elas se encontram num espaço virtual e elas podem interagir naquele espaço virtual com uma série de coisas possíveis, né, com uma série de recursos possíveis para se comunicarem, para se divertirem. Eu vi o vídeo oficial de apresentação do Facebook desse espaço, mas imagine só você está atendendo uma pessoa ou presencial e ela não poder comparecer a algumas sessões, ou então ela ser de fato um paciente, um cliente que está à distância, e você poder, por exemplo, renderizar a sua sala num espaço virtual, a pessoa colocar um óculos de realidade virtual e você também, e você está de repente com ela dentro da sua sala. Ou então, por exemplo, ela falar de alguma memória passada em algum ponto geolocalizado, e você conseguir se transportar para um ambiente renderizado por alguma outra plataforma, talvez o próprio Google, que tem esse mapeamento mais forte que a gente, né? Para justamente aquela cidade, aquele local que a pessoa viveu aquela memória, e você talvez fazer um atendimento à beira da praia. Você está na sua sala ou na sua casa, a pessoa na casa dela, e você fazer um atendimento à beira da praia, num local que ela tem uma memória mais forte. Então eu acho que isso é uma realidade assim, não só possível, como já existente. Eu acho que é uma realidade é uma realidade que já é parte do que a gente faz, a gente só não deu esse passo ainda, né? Já está um pouco distante de uma certa da prática. Da mentalidade, exato. Mas é uma tecnologia já possível, né? Isso já está acontecendo. É muito louco pensar nisso. Isso, né? Você tirou a frase da minha boca. Eu ia falar, é muito louco isso, porque a gente está acostumado. Dá até medo, assim. A gente está acostumado a defender um setting terapêutico, né? Mas você quer um setting melhor do que esse, de você poder organizar um setting com a perfeição que associada ao subjetivismo da pessoa, né? Com a perfeição que vai conectar mais a pessoa a ela mesma, conectar a uma memória, a um trauma, uma vivência que seja realmente significante para ser trabalhada. É incrível, não sei, se tudo é possível, me dá um pouco de medo, assim, de não ter falta, não ter furo. Isso é importante, né, para a vida das pessoas, para a subjetividade. E isso falando de pessoas, né? Eu estive no primeiro simpósio mineiro
de empreendedorismo na psicologia. A palestra do Matheus Santos, que é o CEO da Friends Lab, ele falou sobre inteligência artificial sofrendo de crises psicológicas e de que os psicólogos talvez no futuro teriam que prestar atendimento a inteligências artificiais. Eu achei assim assustador, mas é uma coisa que está se aproximando com uma velocidade que a gente assim desconhece. As coisas estão se transformando exponencialmente, né? Eu acho que uma coisa que hoje pode soar até bizarro, amanhã pode ser uma coisa tão próxima. Sim. Que a gente entenda como óbvia. Sim. Então tem que nos adaptar, né, a essa realidade. Você falou isso, eu lembrei daquele filme Ela, Her, o nome original do filme, que é um filme que traz um pouco, talvez, dessa realidade futurística. Pra dizer a verdade, assim, eu não imaginava isso que o Matheus falou, porque pra mim essa era uma parte ainda um pouco mais difícil. É uma inteligência artificial que pode experimentar sentimentos, né? Eu não sei, isso aí pra mim ainda era um passo mais distante, porque eu acho que a gente tem outros passos que estão mais próximos, mas eu não sei nem mensurar se isso é possível ou não. Muito provavelmente ele tem uma propriedade muito maior para dizer isso do que qualquer um de nós. Mas me lembrou muito esse filme. Acho que não é dar spoiler nem nada, que a sinopse do filme tá meio que aí, né? De um cara que adquire uma nova versão de um sistema operacional que já é uma inteligência artificial, tipo o Google Now, o Siri, né? No iOS. E essa inteligência artificial ela está num nível muito diferente do que a gente está acostumado, e pelo desenvolver da situação ele acaba se apaixonando por essa inteligência, e ela, por ser um mecanismo, né, de novas conexões neurais, etc e tal, também tem a capacidade de começar a experimentar sentimentos por ele. Um filme incrível e que eu recomendo para qualquer pessoa que estiver ouvindo aí. Nossa, é um filme sensacional. Mexeu muito comigo assistir esse filme. Foi uma coisa incrível. Mas um seminário que eu estava participando sobre a prática clínica na atualidade, ele trouxe que já estão tendo sintomas de pessoas que estão se apaixonando por pessoas virtuais. Tem um site atualmente que cria rosto de pessoas que não existem. Eu esqueci o nome, é uma coisa assim, a URL é tipo assim, essa pessoa não existe. Mas é incrível, você olha para a pessoa, parece tão familiar, parece uma pessoa tão real, e ela não existe. Foi criado por traços de pessoas, né? Assim, foram inteligências artificiais que montaram um rosto. Uma coisa que eu fico pensando muito é a relação entre o paciente ou o cliente, né, e o psicólogo. Teve até uma professora de mestrado minha que estava contando um caso de que o paciente dela achou o perfil dela no Facebook, descobriu quem que era a filha dela, adicionou a filha dela, começou a paquerar a filha dela, e depois virou pra ela e falou assim que não vai dar mais pra seu paciente porque eu tô paquerando a sua filha. Ela até falou assim, mas é por isso mesmo que eu vou continuar te atendendo. Que ótimo. Mas assim, é difícil até de imaginar, né? Até a questão assim, dos perfis abertos, né? Sim. Até que ponto, assim, né, é bom um psicólogo ter um perfil pessoal aberto, né? Com toda a sua vida exposta. Às vezes o paciente vê, não sei, né? São coisas a se pensar e acaba mudando um pouco essa realidade também da relação, né? A relação está sendo muito reconfigurada, né? Acho que antigamente a política tradicional da psicologia era impensável até que o cliente ou o paciente pudesse ter o seu telefone. Hoje em dia o WhatsApp já é corriqueiro para os psicólogos. Eu também fico me perguntando se isso não é, às vezes, uma resistência nossa de a gente se adaptar a essas novas formas relacionais. Porque há um tempo atrás, quando eu entrei para o WhatsApp, assim, era praticamente inquestionável que a gente não deveria permitir o acesso aos clientes, aos pacientes. Mas hoje a gente já usa isso de uma forma muito fácil. Então, quer dizer, eu não sei se também tem como a gente restringir isso. Acho que vai caber mais a gente o desafio de reconfigurar as formas. E seu cliente, né, o paciente te manda um WhatsApp falando que tá mal, tá precisando conversar, e aí, né? O que você vai fazer? Vai deixar ele sem resposta? Sua mensagem foi lida, como é que é? Recebida, lida e ignorada com sucesso. Tem até uma figurinha, não sei se vocês já viram, essa figurinha é ótima, adoro essa figurinha. Então, acaba que entre as sessões podem surgir esses fenômenos, né, dessa relação virtual. Talvez até entre o próprio paciente-cliente e o psicólogo. Temos que pensar mais e refletir sobre essas questões. Sem dúvida, assim, é um assunto polêmico. Mas que vai acontecer. Está acontecendo, Está acontecendo. Tem algumas previsões
um pouco bizarras, mas a gente não sabe até quando que elas vão ser bizarras, né? E eu acho que nós da psicologia, né, eu acho que é isso que a gente está dizendo aqui, a gente tem que se adaptar a uma nova sociedade que está se desenvolvendo de uma forma exponencial, né? E que é sem parâmetro, a gente não tem parâmetro para regular isso, para ler. Tem como a gente se isso, segregar né? disso, né? Eu lembro que quando conversavam sobre essa possibilidade dos atendimentos virtuais e da resolução da psicologia funcionar, né? Porque a gente sabe, a resolução antiga da psicologia, ela determinava que existiam casos específicos para o atendimento virtual, eram 20 sessões e tinham lá os itens que você deveria... Os itens para os quais existia a ressalva da possibilidade do atendimento virtual. Por exemplo, a pessoa está em trânsito, a pessoa está doente, etc. Isso então era mais ou você menos... já atende a pessoa e a pessoa, sei lá, está fazendo intercâmbio. Intercâmbio, não pode comparecer, né? Isso eram 20 sessões. Agora foi liberado totalmente. Mas aí o pessoal falava muito assim, a gente não vai saber os resultados da terapia, não tem como a gente dizer que isso é favorável para a pessoa, porque nós não temos estudos suficientes ainda para poder dizer se isso é eficaz ou não. Só que eu acho que é isso que você falou, Gustavo, assim, não vai ter tempo. Não vai ter tempo de teste, não vai ter tempo de projeto piloto, porque o negócio acontece tão rápido. Olha só, a resolução de psicologia ela foi aprovada sem muitos estudos para saber se as relações terapêuticas online elas são mais efetivas que outras ou não. A gente não tem esses parâmetros. E cada hora mais, por essa velocidade exponencial, acho que essa palavra que você usou é uma palavra muito boa, justamente por essa velocidade a gente não vai ter tempo de teste. Então as coisas vão acontecer, a gente vai ter que aplicar cada hora mais baseado intuitivamente ou no nosso achismo do que pode ser melhor, né? Baseado em parâmetros que a gente vai buscar, às vezes até no tradicionalismo das nossas teorias, mas que não vai dar tempo de experimentar. O negócio já vai estar acontecendo quando a gente vê já aconteceu. Você acha que vão ter pesquisas a tempo sobre os óculos de realidade virtual antes de alguém começar a fazer? Não vai ter, não vai dar tempo disso, é muito rápido. E parece que essa velocidade também, né? A gente está falando aqui de uma mudança exponencial, uma aceleração, né, das mudanças, das formas de adaptação até, né, das pessoas com a sociedade, com a cultura, as formas de relação. E eu fico me perguntando também se isso não vai fazer a nossa profissão, né, e a gente está falando especificamente da psicologia clínica, ser uma ferramenta também importantíssima no futuro, né, uma profissão que tende a crescer exatamente por uma necessidade maior das pessoas de tentar compreender elas e o próprio mundo, assim, onde elas estão inseridas nesse mundo. Eu tenho a impressão também que as pessoas, a liberdade assim, de expressão também aumentou, né? Até talvez com a internet e tudo mais. Então acho que as pessoas estão, assim, de uma certa forma, eu penso que as pessoas estão se sentindo mais à vontade também. Acho que antigamente tinha mais resistência para falar dessas coisas, né? Da pessoa querer falar sobre seu sofrimento, suas questões. Acho que isso acaba que vai virando parte do cotidiano no mundo de hoje, assim. Então as pessoas estão, de uma certa forma, mais articuladas a isso, assim. Menos preconceito, talvez, também. Concordo 100% com a Clara, mas em paralelo a isso eu também vejo um movimento, não sei se você concorda, Clara, você pode contar pra gente se você vê dessa forma, mas eu também vejo que justamente esse favorecimento, essa democratização dessa liberdade de experimentar, as pessoas se experimentarem a si mesmas, de ter menos preconceito, de estarem mais livres para se colocar da maneira como elas acham mais interessante, eu observo também que há uma necessidade muito forte de experimentalismo. Então eu fico querendo, há um certo favorecimento para que as pessoas elas possam se colocar da forma que elas quiserem e flertar com formas que elas não sabem nem se são compatíveis com o que elas necessitam. Então estou dizendo isso porque o próprio perfil virtual, que é a conversa que a gente teve, né, por exemplo, o meu perfil no Instagram, o meu perfil no Facebook, ele pode ser um personagem que não existe. No Tinder, eu posso ser um personagem que não existe no Tinder. E aí eu falei ao site que tem a criação do rosto lá, de uma pessoa que não existe, porque pensa bem, agora vamos escalar isso, vamos colocar isso Você pode colocar foto de um amigo seu no Tinder em vez de uma foto sua. Posso. E o dia que tiver uma impressora 3D que eu puder imprimir uma máscara ou então um corpo em 3D que não é o meu e eu estar ali dentro desse corpo e começar a ir pra terapia com uma cara que não é minha. Que isso? Gente, isso não é... Lembra do Missão Impossível? Missão Impossível, no filme Missão Impossível, o cara faz uma impressora 3D e ele imprime o rosto para realizar façanhas lá com
façanhas operacionais lá, dentro das missões impossíveis que ele recebe, uma cara, um rosto que não é o dele, e ele se passa por outra pessoa. Se você for pensar, isso não é um universo impossível. Não é um universo impossível nas tecnologias que a gente tem hoje. Então, quer dizer, olha só. Parece uma viagem, né? Mas assim... Parece uma viagem, mas olha, será que aí que é o ponto, né? De que virtual se mistura com o mundo presencial e que isso também é real. Será que, de repente, essa forma exacerbada da gente estar nas tecnologias, no mundo virtual, ela não pode também ser transportada em certas categorias, às vezes até prejudiciais para o mundo real? Imagina uma situação dessa, por exemplo. A gente pode vivenciar situações de crimes até, como a gente vê em filmes, né? Essas tecnologias ainda são muito inacessíveis pela questão do preço. Verdade. Ainda. Porque a tendência, quando as coisas começam, igual o celular, iPhone antigamente era super inacessível, um smartphone. A internet de escada. Então, hoje em dia, muita gente tem, não vou falar todo mundo, porque obviamente não é, mas, né, aumentou a acessibilidade. Então, eu acho que a tecnologia começa assim, começa inacessível, depois vai abaixando. O smartphone hoje ele é quase uma extensão da pessoa, né? Quase todo mundo tem, e quem tem depende dele, né? A sua vida está quase que conectada, né? Ao smartphone, ao computador, muitas informações que você precisa parece que estão lá e não dá para desconectar disso, né? Eu acho que é um pouco disso, a tecnologia está ficando cada vez mais presente, se conectando cada vez mais. Cabe a nós, assim, entender como isso está acontecendo da melhor forma que a gente conseguir fazer e da forma mais breve também, né? Porque a gente não vai ter tempo mesmo, acho que é isso que o Lucas falou. A mudança é tão rápida que acho que a gente não vai conseguir nunca acompanhar. Porque no momento que ela é gerada e criada também, isso chega pra gente muito depois, né? E aí na hora que chegou pra gente já tem outra que foi criada, então não dá tempo. Mas assim, eu não sei se vocês... Eu vou tendo algumas ideias assim, né? E vou também juntando coisas que eu já ouvi. Eu fico tentando ficar o mais antenado possível em relação às tecnologias. Mas eu falei desse negócio da máscara, pode parecer uma coisa ilógica ou até uma coisa muito distante, mas se você for pensar no nosso universo, a gente hoje tem próteses e órteses que são extensões do próprio corpo. Então isso não é distância nenhuma desse tipo de órtese. Eles fazem uma cirurgia plástica que modificar o seu rosto, né? A gente tem casos aí na internet, mostra pessoas, já viram o Ken humano, né? O cara tem, sei lá, 150 plásticas, tem pessoas que fazem múltiplas, né? E pessoas, inclusive, que têm um rosto completamente diferente do que tinham e negam que já fizeram cirurgia plástica. É uma situação mais complexa ainda. Mas olha só, se eu tenho condição de fazer isso através de uma plástica, imagina o dia que eu tiver condição de ter um rosto que não é o meu de uma forma muito mais prática, sem precisar fazer cirurgia, né? As máscaras vão passar a ser reais, né? Imagina. Em vez de ser uma máscara imaginária, vai trazer pro real. Do mesmo jeito que antigamente o pessoal trocava de chapéu, eles vão trocar de máscara, né? Já pensou? Não é uma realidade, é uma realidade totalmente possível, se a gente for pensar. Hoje a gente tem, por exemplo, o mercado das perucas, por exemplo, pessoas que tem várias perucas com vários penteados diferentes. E na Europa é muito comum, né? E saem cada dia com uma peruca diferente, um cabelo diferente. E é um pouco disso, né? Antigamente peruca era necessidade, hoje já é uma coisa estética. Essa moda é mais vida na Europa, né? Mas eu sou adepto na hora que ela chegar no Brasil, né? Acho que eu vou precisar de aderir um pouco a isso. Isso aí. Foi muito bom poder ter essa conversa aqui hoje, acontecer de uma forma muito descontraída, produtiva. Acho que a gente consegue elencar algumas coisas, né, que nós psicólogos vamos ter que preocupar, né, daqui para frente. Mas queria agradecer, né, a presença de vocês. A Clara e o Lucas estarão presentes em outro podcast. A Clara, acho que com mais frequência, né, a gente está montando essa parceria aqui. O Lucas também, assim, é meu mentor, né, posso falar, me ajudou na construção desse projeto e por isso também está presente aqui no nosso primeiro episódio, né? É o início de um trabalho muito bacana. Hoje estamos aqui no Espaço Lucas Albertoni, tomando um café com ele para ter essa conversa. Maravilha, eu também quero só agradecer e eu quero te parabenizar muito, Gustavo, pela sua iniciativa. Eu acho que a gente precisa gerar novos espaços para vários assuntos que são pertinentes, porque a gente tem pouco espaço na psicologia para falar de certas coisas, né? Certos assuntos. Eu vejo que você está fazendo um esforço para colocar na roda de conversa os assuntos que são mais importantes, que atravessam a nossa profissão. Eu acho essa iniciativa incrível mesmo, incrível, te parabenizo muito por ela
Eu acho que é um mérito seu ter se esforçado para poder construir isso. E é isso, podem contar comigo aí para o que for necessário para os próximos. Obrigado. Para falar com a gente, envie um e-mail para contato.radioself@gmail.com.